Jyotish, Astrologia Védica Indiana Sideral, atualização fevereiro de 2026. Previsões astrais delicadas para o mês de fevereiro de 2026. Aqui o professor Fernando Loiacro, com mais de 42 anos de experiência fazendo mapa astral, previsões, sinastria astral conjugal, relocação, astrocartografia, biorritmos, numerologia, etc. Revelações do eclipse 17 de fevereiro, anel de fogo e mudanças de poder ocultas. Os eclipses sempre revelam algo oculto, e o eclipse solar do próximo dia 17 de fevereiro em Aquário, no Nakshatra Dhanishta de Marte, trará à tona algo importante que ainda não veio à luz. Durante um eclipse solar, a luz do Sol é obscurecida, e nessa escuridão, o que estava oculto é revelado. Esse eclipse 17 de fevereiro ocorre a 4 graus de Aquário, no Nakshatra Dhanishta. Aquário é o signo da humanidade, da caridade, da fraternidade universal, indicando que esse eclipse despertará mudanças significativas na sociedade como um todo. Como Dhanishta é regido por Marte, espere um aumento do ativismo, radicalismos, fanatismos, polarizações e da violência, atingindo um pico por volta de 27 de fevereiro, quando o Sol e Rahu fazem conjunção em Aquário no Nakshatra Satabhisha. Forças ocultas, trevosas, poderosas estão trabalhando para criar tumulto, confusão e divisão. À medida que a energia desse eclipse se desdobra, suas agendas ocultas se tornam mais difíceis de esconder, e muitas pessoas começam a despertar para verdades ainda mais profundas. Em 1º de fevereiro, tivemos a lua cheia que ocorreu a 18 graus de Câncer no Nakshatra Aslesha. Tanto o signo quanto esse Nakshatra estão relacionados à proteção e a formas secretas de manipulação que se escondem sob a superfície. O mundo está em estado de incerteza, com líderes conspirando silenciosamente e se preparando para conflitos. Você pode sentir isso como uma sensação de estar esperando o pior acontecer. A essa intensidade somam-se um poderoso stellium em Capricórnio, com alinhamento de 6 planetas: Plutão, Marte, Sol, Vênus e Mercúrio. Capricórnio rege governos e estruturas de autoridade, e esse alinhamento aponta para uma grande reorganização dos assuntos governamentais políticos em todo o mundo. Esperem por violência intensa no final do mês e em março, à medida que Marte transita sobre o seu grau do eclipse anterior, 4 graus de Aquário, alinhando-se com Rahu, cabeça do dragão. Padrões planetários voláteis e mudanças na Terra. À medida que Saturno forma um aspecto poderoso com Urano de sextil durante janeiro e fevereiro, Vênus se aproxima do Sol e a temporada de eclipses começa. O clima astrológico se torna cada vez mais volátil. Essas combinações são associadas a um tempo e a períodos de convulsão no mundo natural, frequentemente correspondendo a terremotos, erupções vulcânicas, chuvas, vendavais, enchentes, vulcões, inundações e outras mudanças na Terra. A temporada de eclipses ocorre 2 vezes por ano, com 6 meses de intervalo, e consistentemente promove maior atividade sísmica. O eclipse de fevereiro passará por áreas remotas da Antártida, sinalizando perturbações nessa região do mundo. As massas de terra mais próximas são o Chile, a Argentina, a África do Sul e a Nova Zelândia, e terremotos podem afetar essas regiões. Além disso, Urano, o planeta mais intimamente ligado a terremotos e rupturas repentinas, forma uma quadratura tensa com o eclipse, de 4 graus de Touro a 4 graus de Aquário, amplificando ainda mais o potencial de instabilidade geológica, crescimento financeiro e avanços tecnológicos. Vênus estará em conjunção com Rahu, cabeça do dragão, no dia do eclipse, o que pode indicar ganhos financeiros significativos para muitos. Júpiter está em trígono com Rahu, indicando grandes altas no mercado de ações. As ações de empresas petrolíferas também devem subir consideravelmente. Esse alinhamento também favorece o progresso na educação e no aprendizado, já que Mercúrio e Júpiter, Gru, juntos intensificam o fluxo de conhecimento e informação. Os avanços tecnológicos continuam a acelerar-se e, como já mencionamos,
Os progressos em vibração, consciência e ciência podem abrir novos caminhos para a longevidade, cura e tratamento de condições mentais, psicológicas e neurológicas. Em 16 de fevereiro, um dia antes do eclipse, Mercúrio e Júpiter formam um trígono, sinalizando grandes avanços na tecnologia de viagens e transporte, incluindo as pesquisas com drones e aeroespaciais. Mudanças importantes podem surgir, tornando as viagens globais mais seguras e eficientes. Com ambos os planetas posicionados em signos do ar, Aquário e Gêmeos, os desenvolvimentos relacionados à aviação e à renovação tecnológica automotiva são especialmente enfatizados, apontando para melhorias que aumentam a segurança, a eficiência e a acessibilidade em todo o mundo, como também avistamentos de OVNI. À medida que os sistemas de comunicação evoluem, esse aspecto favorece um diálogo mais claro e conexões globais mais fortes, ajudando a distinguir a verdade da desinformação e a reduzir a influência da propaganda, graças às redes sociais e não à mídia tradicional. Os avanços tecnológicos continuam a acelerar e, como já mencionei, os progressos em vibração, frequências, consciência e ciência podem abrir novos caminhos para a longevidade, cura e tratamento de condições mentais e neurológicas antes incuráveis. Ciclos de Saturno, Netuno e convulsões globais. Um dos aspectos mais significativos desse mês é a conjunção Saturno-Netuno, que ocorre a cada 36 anos. A última vez que estiveram em conjunção foi em 1989 em Sagitário, quando ocorreram eventos como a queda do Muro de Berlim, o massacre da Praça da Paz Celestial na China e o vazamento de petróleo do Valdez. Preveja que eventos de natureza semelhante ocorrerão, desta vez em Peixes, o que direciona a atenção para os mares e oceanos. Netuno leva cerca de 165 anos para transitar por todos os 12 signos do zodíaco, o que significa que esteve pela última vez em Peixes por volta da época da Guerra Civil Americana, em 1862. Saturno estava exatamente em oposição a Netuno em Virgem. Mais uma vez, parece que os Estados Unidos estão em uma espécie de guerra civil, marcada por intensa rivalidade e polarização política, que raramente termina sem hostilidade, raiva e violência, o que é lamentável. Como Saturno e Netuno regem o petróleo e o gás, esse alinhamento também aponta para uma maior instabilidade em questões energéticas globais, incluindo vazamentos de petróleo, especialmente nos mares ou oceanos, Netuno Peixes, e ainda a manipulação de nações por meio de recursos petrolíferos, um padrão que já está se desenrolando. Basta observar a Venezuela, Estados Unidos e a América Latina. Saturno e Netuno estiveram no mesmo grau pela última vez em julho de 2025, coincidindo com as terríveis inundações no centro do Texas, a mesma região onde os caminhos dos eclipses anteriores se cruzaram. A conjunção de Netuno e Saturno em julho ocorreu a 7 graus de Peixes. Em 20 de fevereiro, eles se encontram novamente a 6 graus de Peixes, um ponto crítico associado à estrela fixa Chiat, a estrela da tristeza, das inundações e dos naufrágios. Com todas as variáveis, prevemos que essa conjunção trará inundações massivas, tristeza generalizada e problemas nos oceanos ou com as águas. Em Portugal, por exemplo, as chuvas intensas já estão fazendo muitos estragos. Além do frio intenso desse inverno, como Saturno e Netuno regem o petróleo e o gás, haverá muitos problemas, incluindo derramamentos de petróleo e a manipulação de países por meio do petróleo, o que já está acontecendo até mesmo aqui na América Latina. Saturno e Netuno em Peixes e o colapso de antigos sistemas de crenças. O efeito mais importante dessa conjunção de Saturno e Netuno é menos óbvio, e por um bom motivo. Você não consegue ver. Saturno representa a realidade de Netuno, as ilusões, as fantasias, as enganações, as mentiras. Enquanto estiverem juntos em Peixes, o signo de sistemas de crenças, essa conjunção remodelará a forma como a humanidade percebe a própria verdade. Decidi voltar ao tempo em que Jesus teria caminhado sobre a Terra há cerca de 2000 anos. Saturno também estava em conjunção com Netuno em Peixes. Era o início da Era de Peixes. E Peixes foi o início do cristianismo.
É fascinante que estamos agora despertando para uma nova realidade em relação às nossas crenças, pois desde os anos 50 e 60 adentramos a nova era de Aquário. A religião é uma parte enorme do nosso sistema de crenças, ensinada desde a infância, e molda grande parte dos nossos pensamentos e comportamentos. Agora muitos estão despertando para a constatação e a verdade de que temos sido controlados, manipulados por crenças num nível subconsciente e de forma subliminar. Acredito que a maioria das religiões se enquadra na categoria de seita, um termo definido como um grupo de crenças extremas, frequentemente centrado em um líder carismático, que exige devoção intensa e às vezes usa manipulação. A conjunção Netuno-Saturno rege os cultos. Embora muitos se sintam ameaçados ao chamar sua religião de culto, eles ainda se enquadram na definição. Os ensinamentos religiosos comuns frequentemente manipulam através do medo, céu e inferno, punição divina e culpa, moldando a crença por meio de controle emocional. À medida que essa conjunção se desenvolve, essas estruturas começarão a ruir mais e mais ainda, como já tem ocorrido em todo o mundo. Estamos à beira da revelação final de que não estamos sozinhos no vasto universo. O que vejo com a conjunção Saturno-Netuno é que nossas crenças passadas precisam mudar, e estão mudando. Nosso antigo condicionamento religioso vai ruir. Para muitos, essa constatação será profundamente desestabilizadora, desafiando tudo o que lhes foi ensinado com verdade. Essa é a súbita mudança da consciência a qual me referi acima. Acredito que os textos religiosos antigos eram histórias simbólicas, criadas para fornecer orientação espiritual. Com o tempo, seus significados foram tirados de contexto e usados para controlar e manipular as pessoas. A verdadeira divindade de Deus está dentro de todos nós mesmos. Nós somos o templo divino. A humanidade está unida por meio de uma consciência universal enraizada no amor incondicional. Essa é a verdadeira e única divindade da fonte divina que nos dá vida. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai e da mesma fonte. Lembremos do cumprimento hindu Namastê. O Deus que habita em mim, sauda o Deus que habita em você. Com o alinhamento dos planetas em julho, acredito que muitos começarão a despertar para essa verdade. A dura constatação de que fomos enganados em tanta coisa se reforça agora com a conjunção Saturno-Netuno em Peixes, que se torna exata neste mês. Estamos vivendo um período de profunda transição e revelações importantes. O mundo não será o mesmo após o despertar que ocorrerá nesse ano 2026. Estamos agora no centro desse grande despertar, uma transformação do pensamento, da crença e da própria consciência humana. Com esse nível mais elevado de consciência, o mundo começará a melhorar gradualmente. No entanto, muitos que não conseguem aceitar a verdade resistirão e se revoltarão, criando ainda mais turbulência. Isso também faz parte da transformação. Em última análise, a verdade não pode ser negada e nem escondida. Aspectos planetários de fevereiro de 2026. Em 1º de fevereiro de 2026, tivemos a Lua cheia em Câncer, no Nakshatra Aslesha, a 18 graus de Câncer. Essa Lua cheia intensificou a sensibilidade emocional e trouxe sua consciência para sutis correntes subterrâneas. O Nakshatra Aslesha possui uma qualidade penetrante, expondo motivações ocultas, planejamento estratégico e preocupações não ditas. Com vários planetas reunidos em Capricórnio nesse momento, temas envolvendo autoridade, liderança e reestruturação organizacional em larga escala tornam-se proeminentes e relevantes. Coletivamente, há uma sensação de incerteza ou expectativa, como se os eventos estivessem alinhando silenciosamente antes de uma mudança maior que está chegando. Pessoalmente, você pode se sentir protetor, introspectivo ou alerta à manipulação emocional. Confie nos seus instintos, mas evite reagir impulsiva e prematuramente. 3 de fevereiro, Urano retomou o movimento direto em Touro, em 3 graus de Touro. Urano, retomando o movimento direto, reinicia mudanças paralisadas relacionadas a finanças, economia, recursos, terras, imóveis, bens e segurança. Desenvolvimentos que estavam atrasados desde o final de 2025
começam a avançar agora, muitas vezes repentinamente. Inovações ligadas a sistemas monetários, agricultura e tecnologia de ponta, voltadas para a sustentabilidade, ganham maior impulso. Espere despertares abruptos sobre o que é verdadeiramente estável versus o que apenas parecia ser como uma ilusão. Netuno. 3 de fevereiro, Marte em quincunce com Queto, a 14 graus de Capricórnio e Leão. Esse alinhamento incômodo desafia ações movidas pelo ego e expõe ambições mal direcionadas. Seus esforços podem parecer bloqueados ou desalinhados, exigindo ajustes em vez de força. Lutas de poder, tanto pessoais quanto globais, revelam onde o orgulho interfere no progresso. Essa é uma influência corretiva e pedirá que você busque um uso mais sábio de sua energia e autocontrole. Queto, a dragão, exige ações significativas e guiadas por valores éticos e morais, não apenas atividades sem propósito. 5 de fevereiro, Mercúrio em quadratura com Urano, a 3 graus do eixo Aquário e Touro. A inquietação mental atingiu seu pico com o surgimento de notícias inesperadas, anúncios repentinos ou conversas perturbadoras. A tecnologia e os sistemas de comunicação podem apresentar instabilidades. As informações reveladas agora podem ser chocantes, mas, em última análise, libertadoras. Evite decisões impulsivas ou discursos reativos. Flexibilidade e tolerância é essencial. 5 de fevereiro, Sol em quincunce com Júpiter no eixo Capricórnio e Gêmeos. Esse aspecto destaca o excesso de zelo ou a confiança mal direcionada. As ambições podem parecer maiores do que os recursos disponíveis, exigindo reavaliação. O otimismo é forte, mas considerações práticas devem ser levadas em conta para evitar desperdício ou julgamento equivocado ou enganoso. 6 de fevereiro, início dos 9 dias da celebração de Shiva Navaratri, que culmina no dia 16 com a celebração Mahashivaratri, quando o Senhor Shiva se une com Parvati, sua Shakti. Happy Mahashivaratri 2026. 8 de fevereiro, Vênus em quadratura com Urano, 3 graus do eixo Aquário e Touro. Relacionamentos, finanças e mercado experimentam mudanças repentinas. Atrações inesperadas, separações ou volatilidade financeira podem surgir. Esse trânsito favorece a inovação, mas não a estabilidade. Evite gastos impulsivos ou compromissos feitos puramente por emoção. Namastê, professor Fernando Loiacono. Desejando a todos muita saúde, felicidade, prosperidade e tudo de bom. Astrologia Védica, Jyotish, Numerologia. Aqui é o professor Fernando Loiacono, 42 anos de experiência fazendo mapa astral, previsões, sinastria astral conjugal, astrocartografia, relocação, espaço local, mirurto, astrologia eletiva, biorritmos, numerologia, Dharma, missão, propósito de vida, etc. Lancei os meus 2 e-books maravilhosos que estão em promoção. O primeiro e-book, O Segredo Revelado, com quem você combina, saiba num minuto com quem você combina apenas pelo dia ou data de nascimento da pessoa, pela numerologia védica, descomplicando a numerologia, acessível a todas as pessoas de todas as idades. Na promoção apenas por R$ 57,00. O segundo e-book, Afrodisíacos, libido pelo Ayurveda para os casais, com tudo que aprendi de bom para a nossa boa saúde com os médicos indianos, os Vaidyas, tanto na Índia como aqui no Brasil, nos anos 80 e 90. Na promoção, por apenas R$ 57,00. CD de meditação, anti-estresse e controle de ansiedade, MP3 playlist, de relaxamento profundo que podemos escutar facilmente no telefone celular, iPad, PC ou notebook. Na promoção, por apenas R$ 67,00. CD de ativação e harmonização dos chakras, com seus bija mantras, playlist MP3 acessível a todos. Na promoção, por apenas R$ 67,00. Astrologia e numerologia são 2 ciências co-irmãs inseparáveis. Pelo menos na Índia, onde fui estudar, é assim. Sempre utilizo essas 2 ciências nos estudos que eu faço para as pessoas. Aqui as minhas redes sociais e os 2 sites. Desejando a todos muita saúde, felicidade, prosperidade, muita paz e tudo de bom. Namastê.